Senhoras e senhores, esse é o Ark Podcast de número 9. De número 9. Eu tô lembrando da arte que eu fiz. De podcast número 9. E eu queria saber como estão os reajustadinhos do amor. Porque hoje chegou uma conta de água reajustada em 30%. Imperatriz toda. Mentira. Exatamente. Recebemos fotos de conta de água de outra pessoa e enviamos as nossas. 30%. Mas é isso aí, né? Temos que trabalhar para poder pagar essa conta. E, pessoal, estou feliz de nós estamos nos aproximando do nosso 10º programa. Esse é o nosso 9º programa e eu estou aqui com uma pessoa muito especial que eu conheço pouco. Nós conheceremos mais. E hoje é um alto risco, minha senhora, de eu falar bastante, porque eu não gosto de falar mais do que entrevistado, mas hoje há essa possibilidade. Antes de iniciarmos o nosso papo, antes de eu mostrar o nosso convidado aqui para vocês, eu queria deixar aqui o Pix do Ark Podcast para você, tá bom? Para você nos ajudar a investir aqui no Ark Podcast, dê o valor que Deus colocar no seu coração. Já teve gente que deu R$100, que deu R$20, que deu R$5. Pessoal, o Pix está aqui, você pode mandar, a gente vai melhorar a qualidade do nosso estúdio e nós contamos com vocês, tá bom? E é isso. Hoje Faço o Pix para ajudar a pagar a água. É isso, para ajudar a pagar a água, exatamente. Meu Deus, foi um aumento muito alto. 30% não é... É o grosso. Senhoras e senhores, hoje eu tô recebendo aqui ele que é... Pode cortar para ele, minha senhora. Ele é professor de História da Arte. Vamos lá, eu vou esquecer a metade. Professor de História da Arte. Professor de canto. Advogado. É mesmo. Advogado. Essa eu não sabia. Quase médico veterinário. Quase médico veterinário. E só tem 33 anos. Né? Onde é que esse rapaz andou? É crítico de cinema profissional. Isso. E eu tô muito feliz de recebê-lo aqui. Eu também. Já pude conversar com o Breno em outras ocasiões, quando eu tava numa crise existencial de artista, que só artista tem. Pra quem é aqui no Ark Podcast ainda não sabe, eu desenho, gosto de desenhar. Tem um Instagram só de desenhos aí, o VumiArt, vocês podem procurar lá. Em breve vai se tornar outra coisa que eu tô desenvolvendo junto com minha senhora que está ali atrás, da câmera. E é isso. Antes de a gente chegar no assunto dos filmes, Breno, como é que tu chegou aqui em Imperatriz? E por que tu fez esse tanto de coisa? Cara, na verdade, eu sou daqui. Tu é daqui? Eu nasci aqui, só que com 2 anos eu fui embora pra Goiânia. Uhum. Na verdade, eu morei em muitos lugares. Então, com 2 anos eu fui embora pra Goiânia, com 11 voltei pra Imperatriz, com 16 fui pra São Luís, com 21 voltei pra cá e com 26, 27 fui pro Rio. Então, eu morei em muito lugar. E todo mundo acha que eu não sou daqui. Caraca, eu jamais diria isso. De alguma forma, eu morei em tanto lugar que eu meio que sou de... Ninguém sabe, até meu sotaque é meio neutro. Ninguém sabe de onde que eu sou. Mas, cara, esse tempo de agora que eu vim pra Imperatriz, que eu tinha ido embora pro Rio, com a intenção de nunca mais voltar, né? Mas... eu sou missionário também. Tem esse detalhe. Inclusive eu botei isso lá no sou missionário. E aí, Deus mandou a gente vir pra cá. E eu nunca imaginava que eu viria pra cá, porque minha esposa é do Rio, né? Então a gente imaginava... Ela teve bastante dificuldade de adaptação. Mas a gente entendeu em Deus que era um tempo da gente vir pra cá, ajudar na implantação de uma igreja. E a gente tá fazendo isso já há 3 anos. Então, nesse momento eu tô aqui por isso, né? Mas a minha família é daqui, eu nasci aqui, apesar de não ter morado toda a minha vida aqui, sou daqui, né? Apesar de não parecer. Só a cara que parece que é meio índio, mas o sotaque, o jeito, o pessoal sempre fala. Você é imperatrizense? Você não fala presta. Não fala posta. Só quando eu tô muito zangado. Aí eu falo. Quando eu tô muito bravo, aí o sotaque vem com tudo. Que a minha esposa, ela fala: caraca, virou um maranhense, do nada. Mas é só quando eu tô com muita raiva
ou quando eu tô conversando com a minha mãe. Porque minha mãe é aquelas maranhenses Raiz. imperatrizenses raiz, ela é meu pai. Então quando eu tô conversando com eles, aí parece que sai. Mas eu, de alguma forma, eu não sei se a gente vai crescendo, a gente vai tendo os nossos jeitos de, né? De não ser rejeitado. Não é nem de se entrosar, é de não ser rejeitado. Então eu acho que eu, de alguma forma, neutralizei o meu sotaque um pouco pra conseguir circular em todos esses lugares que eu morei. E aí eu não, tipo assim, eu não consigo mais ter um sotaque. Mas, se eu tô conversando com a minha mãe, com meu pai, eu só tô muito bravo. Saiu. E o maranhense vem. Mas é muito raro ficar muito bravo. Eu não sou muito... A Ju, sua esposa, ela da Gema, Da Gema, nasceu na Ilha do Governador. ela fala esculachou. Fala esculacho. Fala... Hoje a gente ia fazer alguma coisa e aí um dos nossos amigos se atrasou. Aí ela, qual foi? Aí todo mundo fica... Faltou só sair uma. Cara, mas é muito engraçado. É muito engraçado. E ela é muito engraçada, minha esposa. Cara, seria muito legal se a gente tivesse feito esse podcast junto, porque ela é hilária. Mas teremos outras oportunidades. E ela é hilária sem querer, tá entendendo? Porque é só ela vivendo, ela vai vivendo, o jeito que ela fala é muito engraçada. E aí ela é carioca, e o mais louco é que a gente veio pra Imperatriz porque ela recebeu uma palavra pra voltar, numa época que a gente nem era casado. Tadinha, meu Deus. Ela veio em 2017 para uma escola missionária, e nessa escola missionária ela foi visitar uma tribo indígena. E aí, nessa tribo, ela, tipo assim, ela sentiu que um dia ela voltaria para morar. E aí, ela casou comigo, que sou imperatrizense. E aí voltou. Mas assim, por mim, eu não voltaria nunca. Mas Deus fez essa obra. E cara, assim, eu achei que seria muito mais difícil estar aqui de novo. No começo foi muito, mas agora eu tô mais contente. Mas aquela velha história de que Deus não tá nem pro planejamento da gente. Mas qual é a tua maior dificuldade de adaptação, Breno? Aqui? Cara, Fora as coisas que eu já imagino, mas eu vou deixar você falar. Porque assim, eu não... eu tenho uma grande dificuldade, talvez por eu ter morado em tantos lugares, eu tenho uma grande dificuldade de me identificar culturalmente com a Imperatriz. Entendi. Então, a música que geralmente as pessoas gostam não é a música que eu gosto. Por exemplo, eu vou no cinema, só tem filme dublado, eu fico desesperado. A oferta cultural da cidade não é muito legal. Eu sou uma pessoa que gosta de... É porque parece blasé, se acha demais. Mas eu gosto mesmo de museu. Eu gosto mesmo de teatro. Cara, eu fui no Rio, eu não fui na praia. Eu fiquei rodando em sebo, em museu. Eu fui no Gabinete Real da Língua Portuguesa. Eu gosto dessas coisas. É a sua vibe. É a minha vibe. E eu tenho alergia a calor. Nossa. Cara, como é que o cara... Eu tenho alergia a calor. Rio de Janeiro. Não é de verdade. É porque você... Inclusive, é porque eu tô melhor, mas... Se tu olhar bem, tá descascando um pouquinho. Isso aqui é porque ela tá num nível menor do mundo. Mas eu passei uns 2 anos e meio, que agora que eu comecei a comer melhor, comecei a me exercitar, comecei a tratar isso, melhorou um pouco. Mas parecia que eu tinha passado pimenta no rosto. Todo dia. Caraca. Porque eu sou muito alérgico a calor e a suor. 2 coisas que tem muito aqui. Aí tu tem que se exercitar. Então isso é uma coisa que me pegava muito aqui. Por outro lado, eu gosto do Imperatriz S. Apesar da dificuldade que às vezes eu tenho com a cultura local e tal, mas eu gosto, são pessoas boas, receptivas e tal. Mas eu acho que a minha maior dificuldade realmente foi essa. De uma dificuldade de identificação. Entendi. Tá entendendo? Mas assim, eu sou... É paradoxal demais, porque quando eu vou, toda vez que eu vou embora, eu fico
com saudade daqui. É uma maluquice total. Eu acho que eu te entendo. Porque assim, eu não é uma cidade que eu sou super apegado, só que toda vez que eu vou embora, ou eu passo muito tempo fora, eu fico, nossa, eu queria visitar a Imperatriz. Eu acho que Imperatriz pra mim é uma cidade, meus pais estão aqui, então eu quero ir visitá-la, eu não quero morar nela, entendendo? É mais ou menos isso. Entendi. Mas é tão próspero aqui, tipo... É uma pena que o imperatrizense não receba o que ele merece dos governos e tal. Porque... Mas tinha um potencial para ser uma cidade fantástica. Mas é uma coisa que não depende só do cidadão, né? Mas é isso. E é a dificuldade da minha esposa também. Essa de... É uma questão mais cultural mesmo. E não é uma questão de uma cultura melhor ou pior. É só a oferta cultural, entendeu? As questões intrínsecas ao imperatrizense, eu não tenho tanta dificuldade. É muito mais sobre a oferta cultural. Coisa mesmo, museu, arte. Entendi. Essas coisas, tá entendendo? Pra mim é difícil ficar sem isso. Que era uma coisa que no Rio de Janeiro tinha muito. Então, se eu queria ir num teatro, eu podia ir. Se eu queria ir num show diferente, eu podia ir. Por exemplo, eu tenho 33 anos, mas eu sou idoso na cabeça. Então, show pra mim não é na grade. Show pra mim é sentadinho, ouvindo a pessoa cantar. Eu preciso ouvir a pessoa cantar. E aí lá no Rio eu podia, entendeu? Aqui eu não consigo. E a minha esposa gosta da grade. A minha esposa gosta. Um dia desse ela falou assim, eu quero ir no Rock in Rio. Falei, vá com Deus, porque eu não tenho condição nenhuma. Não tenho como. Eu tenho dificuldade. Mas tá sendo assim, estranhamente tá sendo um tempo muito feliz, esse tempo de Imperatriz. Bom. Pra gente, pra nossa família. Estranhamente que eu digo que eu não esperava que fosse. Eu esperava que fosse Bad vibe. muito ruim, mas tá sendo um tempo muito bom pra gente. Então, eu tô muito contente, sinceramente, estando aqui. Apesar das dificuldades, se eu quiser um negócio, viagem, vai, volta, curte, entendeu? Breno, como é que tu chegou no crítico de cinema, cara? Eu sempre amei cinema. Eu sempre amei filme. Só pra constar, tu é profissional. Isso. É porque o que acontece? Após em História da Arte, te qualifica pra ser crítico. Entendi. De arte. Entendeu? Entendi. Então, e eu sempre amei cinema. Sempre amei filme. Eu lembro a primeira vez que eu fui no cinema. Entendeu? A primeira vez que eu fui no cinema eu fui ver Titanic. Fui com minha mãe. E foi um negócio assim, meu Deus. E eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de expressar sentimento. Eu não sou muito chorão. Eu tenho dificuldade de falar para as pessoas como é que eu me sinto. É bem difícil para mim. Caramba, não parece. Tenho muita dificuldade com isso. Mas, de alguma forma, a arte em si, principalmente o cinema e a música, eles conseguiam me comover de uma forma que eu conseguia identificar todas as coisas pela qual eu vivia, pelas quais eu passava, e eu conseguia processar aquilo através dos filmes e dos livros que eu lia e das músicas que eu ouvia. Então, eu já processei muita coisa da vida, vendo filme, lendo um livro, ouvindo uma música. Cara, pois a gente vai... Na hora que a gente chegar na parte dos filmes, a gente vai ter muito papo. Então... E aí eu sempre gostei. E aí eu fui crescendo, vendo muito filme. Eu colecionava DVD, né? Eu tinha uma coleção legal de DVD, sempre gostei muito. Quando eu ia pra fora, comprava. E aí um dia, tipo assim, eu sempre gostei muito de conversar sobre... Eu tenho um grupo de amigos que são críticos também, e aí eles falaram, cara, por que você não faz uma pós em História da Arte, ou voltada especificamente para cinema, para você ter mais conhecimento técnico, para você... Falei,
Só que isso foi o quê? Há 9 anos atrás. E eu vim fazer tem 4 anos, 3 anos essa coisa. E aí eu quis conhecer mais, eu quis entrar mais no mundo pra entender não só o cinema e os filmes como, tipo, eu assisto, é bom ou não, mas pra eu entender como é feito, qual é o processo pra aquilo virar luz, pra que serve um diretor, pra que serve um roteirista, o que a fotografia comunica, qual é o papel da atuação técnica, a própria história do cinema, como as coisas funcionam. Então, tudo isso me interessava muito. E aí eu fiz, e aí hoje a gente tá aí. Eu hoje eu não trabalho fazendo críticas, porque é um trabalho que exige que você seja famoso para você conseguir sobreviver. Você precisa ser famoso. Então eu faço de forma bem, apesar da qualificação, eu faço de uma forma bem como hobby. Para mim é hobby. Fazer crítica, conversar sobre cinema, conversar com alguém. Então... Mas, por exemplo, eu acompanho tudo, acompanho premiação. Esses dias acompanhei o Globo de Ouro, eu fiquei olhando assim, fiquei, cara, é muito louco como a indústria pensa de um jeito, a crítica pensa do outro. Eu gosto dessas discussões sobre essas coisas. Mas foi assim, é muito... bem simples, na verdade, assim, que surgiu do meu amor mesmo por isso. O que veio primeiro? Foi o canto? Foi os críticos ao cinema, a história da arte, no caso? Eu comecei a cantar antes e estudar antes canto. Porque era a coisa mais óbvia. Assim, entendeu? As pessoas me ouviam cantar, você canta bem. Então era óbvio pra mim estudar isso. Entendi. Mas eu sempre gostei de arte. Tá entendendo? Por exemplo, Maria Bethânia. Eu não gosto muito de ouvir Maria Bethânia cantar, mas eu amo ouvir Maria Bethânia falar. Entendendo. Ela fala que ela parece estar sempre declamando. Isso. Até quando ela fala com o povo. Eu gosto dela dando entrevista, eu gosto de ouvir. Eu gosto dela cantando, óbvio, que é a voz linda. Mas eu gosto dela falando. Ela declamando do Fernando Pessoa, gosto assim. Então, eu gosto de arte. Então, tudo que tinha a ver com isso, eu me interessava. Eu sempre li muito também. Sou um leitor ávido. Eu amo... Hoje em dia, infelizmente, estou lendo menos por falta de tempo. Mas eu sempre amei ler. E aí, pra mim, é muito engraçado. Porque pra mim, cinema e literatura são irmãos, entendeu? Lição mesmo. Eu não consigo muito separar as duas coisas. Então pra mim, cantar foi mais óbvio, porque era uma coisa também em que eu reconhecia que eu tinha alguma coisa pra oferecer. Essa coisa do cinema, da literatura, foi mais quando eu já tava maior. E aí eu conseguia comprar meus DVDs, eu conseguia comprar os meus livros, os que eu queria, entendeu? Então, cantar é mais óbvio pra mim, assim. E porque é uma coisa mais orgânica, tipo, eu canto o dia inteiro, eu ouço música o dia inteiro, tá entendendo? Independe de... Não é uma coisa, eu preciso ligar a TV, ver um filme... eu não preciso abrir um livro. Não. Eu tô cantando, canto o tempo inteiro. Entendeu? Então, pra mim, o canto veio antes. Mas eu preciso me reapaixonar por cantar. Hoje eu sou mais apaixonado por ler, por literatura e cinema. Eu preciso me apaixonar de novo por cantar, porque é uma coisa que tá meio enterrada, assim. Mas vai voltar. Vai tu dar aula de canto. Dou aula de canto, mas é diferente. Demais, entendeu? Porque aí eu tô ensinando a pessoa a cantar, não é o cantar, tá pra entender? Eu não tô interpretando uma música, tá entendendo? Eu tô ensinando a pessoa técnica pura. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai pra cá. Tá tendo alguma competição que eu vejo tu compartilhando de vez em quando? Tá, eu sou técnico de uma competição online grandona. Vários cantores do The Voice passaram por lá. Caramba! Sim. Que massa! Aí tá tendo a final, aí de vez em quando eu compartilho. Então o time Breno é tipo o time... Eu vou usar o Michel Teló porque é isso que eu lembro. É tipo o time Michel Teló. Isso. Inclusive, na última edição, eu que ganhei o primeiro e o segundo lugar. Foi o meu time. Caraca! Esse ano
tenho chance, mas eu não acho que vamos ganhar. Mas tem chance. Que a Nina é excelente. Só que é uma mulher do rock, que é uma coisa que as competições geralmente não abraçam tanto. Mas, assim, ela merecia ganhar também, né? Tem um monte de gente merecedora. Minha senhora, você pode entrar na conversa na hora que você quiser, tá bom? Por favor. Especialmente porque você consome muita literatura e muito cinema. Mas enquanto você não entra... Isso, meu amor. É só... Foi uma exclusão oculta. O que a Globo não mostra, né? É verdade. É só por precaução, meu amor, pra gente não ter aquele problema do eco. Eu ainda não tô muito seguro com isso. Minha esposa é uma grande consumidora de arte também, mas eu queria falar por que eu sou tão interessado em filme. É porque, assim, o podcast, ultimamente, a gente tem falado muito sobre... Não por vontade, mas a gente sempre tem caído no assunto de espiritualidade, de saúde emocional e mental. Eu tenho quase certeza que isso tem a ver comigo, né? Com as minhas buscas e tudo ali. Sempre tem a ver com isso. Mas eu quis sair um pouco dessa caixinha, porque, primeiro, o público precisa conhecer melhor o host, né? Eu acho que de algum modo precisa isso acontecer. E eu ouvi uma pergunta que me feriu, que é, cara, teu podcast é sobre estilo de vida, né? Porque só vai a galera falou, meu Deus, nunca quis chegar nesse lugar, nunca quis esse rótulo. Então eu falei, não, vou caçar alguém. Apesar de que todas essas coisas se cruzam. Sim, se cruzam. E não há nenhum cinema, literatura, tudo se cruza. Tudo se cruza. Aí, assim, explicando um pouquinho pra galera. Quando eu era moleque, eu morava no interior do Pará, Rondon do Pará, fica 200 e poucos quilômetros aqui de Imperatriz. Sim. E lá, assim, cinema e filme não eram... Até hoje não é muito cultural. Hoje, obviamente, por causa de streaming, a galera assiste mais e consome mais. Sim. Mas quando eu era moleque, que eu morei lá até os 6 anos de idade, por aí, então não tinha. Aí eu fui morar na Serra dos Carajás, ainda no Pará, com a minha tia, em Parauapebas. E aí, na Serra, tinha um cine-teatro. Que é cinema de rua? Não. Mas tem uma concha acústica. Que a galera fazia. Com saudade de cinema de rua. Não, lá não era. Era um cinema mesmo, só que também tinha apresentações teatrais. Então tinha a telona lá de cinema e tal, era grande pra caramba. Cinema de rua é tipo... Sabe o Teatro Ferreira Goulart? Não. Sabe o Teatro Ferreira Goulart? Sim. Aquilo é o cinema, é na rua. Ah, tá. Não. Esse era legal por conta disso. Era um local separado, era um quarteirão só do cinema. Ah, isso, eu tenho saudade disso. Pois é. Porque hoje os cinemas são todos em shopping. Todos em shoppings, exatamente. Eu acho paia. Eu acho também. Porque você chegava no cinema e tinha um ritual, a fila de gente pra entrar pra ver o filme. Isso ainda tem, né? A fila de gente, aí você ficava pensando na pipoca e comentando sobre o filme que ia entrar. E assim, não tinha aquela quantidade de distração em volta. O ritual era outro. Eu tenho saudade. O ritual era outro. Em Recife ainda tem. Muito cinema. Em Recife ainda tem assim, né? Aí lá em Carajás tinha o Cine Teatro e minha tia também, que me criou nessa época, ela é ainda, né? Uma grande entusiasta de arte. Então ela pintava, ela é médica, mas ela fazia muita pintura a óleo. Então todos os quadros da casa dela foi ela quem pintou, a maioria, né? Foram ela quem pintou. E os da casa do meu pai também, irmão dela, ela deu muitos pro meu pai. Então na casa do meu pai tem muito quadro dela. Meu pai é desenhista, meu pai desenha muito bem também. E aí eu dessa... Não, como minha avó diz, não furtou não, herdou. Dizem isso. E aí a gente começou a criar essa cultura de quando tava passando um filme que as crianças poderiam assistir, a gente ia ao cinema. Incrível. Então, nessa época, acho que era 2000, 2001, mais ou menos, então estavam começando a lançar alguns filmes bobinhos ali que iam pro cinema. Na época não dava pra assistir muito filme conceito, né? Mas eu acabei criando a cultura de assistir filme. Aí tinha videolocadora, que pra galera que não sabe o que é videolocadora... Poxa, era tão bom. Nossa, a sexta-feira era o melhor dia. Você ia no local, alugava o filme na sexta-feira à tarde, só na segunda-feira. Nossa, meu Deus, era muito bom. É bom mesmo. E aí... eu gostava muito dos filmes, da história, eu ficava envolvido, e minha tia incentivava isso também na época. Incentivava muito literatura também. Lá em casa, assim, se a gente queria alguma coisa, você tinha que ler, entregar um resuminho ou explicar pra ela, aí você ganhava. Óbvio meus pais também tipo assim, me levavam pra ver, se eu pedisse, me davam um livro também.
Aí, assim, ela meio que obrigava a gente a ler, que ninguém gostava dos pais, né? Aham. Eu não podia ler o que eu quisesse. Mas tudo bem, é isso aí. Eu acabei gostando, ela, apesar da forçação de barra, graças a Deus eu acabei gostando. Inclusive, o primeiro livro que eu lembro, assim, de ter lido foi Ben-Hur, né? Caraca, já começou assim. Difícil, pô, difícil. E tu imagina, a gente no ensino fundamental, com as leituras assim, não passavam livros na escola pra gente ler nessa época. Hoje em dia tem algumas leituras obrigatórias no ensino médio e fundamental. Na minha época tinha já, tinha que ler o Ateneu, tinha que ler... Alta Barca do Inferno. Tinha que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí, assim, a gente acabou desenvolvendo todo mundo lá em casa um pouquinho por gosto de cinema e de literatura. Quando eu voltei fui para Portugal, passei um tempo em Portugal também, e lá, Lisboa é uma cidade que... Já foi em Belém? Lisboa me lembra um pouco Belém. Lisboa me lembra o Rio. É mesmo. É assim, tem muito... Visualmente, é muito cultural. Sim. E, de fato, tem muito museu, tem muita arte. Alguns dos maiores poetas do mundo são de Portugal, né? Então, foi um momento muito bom. E na família, lá voltando pro interior do Pará, para Rondon, a gente tinha o tio James. Quem era o tio James? O tio James era o tio que tinha condição melhor. E aí ele tinha muito filme, muito DVD, muito. E ele assistia muito. Então, assim, eu ia passar o final de semana na casa dele, com os primos, e aí filme, o que dava de filme a gente assistia. Aí eu lembro de muito filme bom e muito filme ruim. A Liga Extraordinária, Star Wars, o começo de Star Wars a gente assistiu junto. Troia, eu lembro da primeira vez que eu assisti Troia. Fui lá na casa dele. E aí, então, assim, acabou. Só que aí, já adolescente, eu acho que com uns 15 anos por aí, eu reassisti Matrix. E aí, que não é um filme bom, mas é um filme que eu gosto. Eu gosto de Matrix. E aí, assim, eu tava na época de ler muito filosofia e ler muito... É bem filosófico. E aí eu, assistindo Matrix, caraca, esse filme não é só um filme. Tem alguma... Que na minha visão até então, o filme era só entretenimento. Era coisa que eu assistia porque gostava, porque era legal. Sim. Então, eu nunca tinha percebido as camadas do filme. E aí, nessa época, ia assistindo Matrix, aí eu falei, caraca. Aí eu comecei a assistir várias coisas pra ver se era só Matrix que tinha aquilo. Aí eu comecei a perceber que vários filmes têm muitas camadas. Sim, muito subtexto, né? Isso. E aí eu gostei muito, especialmente filmes que têm metáforas, assim, eu gosto muito. Metáforas visuais, no roteiro mesmo ali, me atraem muito. E aí eu comecei a desenvolver esse gosto por arte, aumentou o gosto por literatura, a coisa foi mais aguçada. Eu sempre falo isso, se você começa a gostar de cinema de verdade, você vai começar a gostar de ler. Não tem literatura. Eu tenho uma história engraçada. Quando eu tinha, acho que meus 14 anos, eu me recusei a assistir qualquer coisa. Porque eu tava entrando no mundo dos livros e pra mim isso era uma distração. E aí eu me recusei a assistir novelas, a assistir filmes. E passei assim a minha adolescência toda. E aí quando eu já tava fazendo a faculdade de letras, que eu já tinha lido muita coisa, eu assisti Drácula, de Bram Stoker, que foi adaptado pelo Coppola. E eu achei fantástico. E eu, nossa, como foi que ele conseguiu trazer tantas simbologias do livro para o filme através de recursos visuais que muitas vezes o livro não tem possibilidade. Sim, exatamente. E aí eu me sentei, fiz uma lista de vários livros, sabe, eu esqueci quem foi que postou, a lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Sim. E aí eu fui de um por um. Sim, maravilhoso fazer isso, inclusive. E depois ter me rejeitado por causa da literatura, mas não deu certo. Uma coisa enriquece muito a outra. Muito mesmo. Exato. Não tem como. De vez em quando a gente entra numas discussões aqui em casa. Tá cortado certinho aí? Tá no lugar certo? A gente entra numas discussões aqui em casa sobre adaptação. Ela teve uma matéria específica na faculdade. Foi isso, não foi, amor? Ela começou a desenvolver pesquisa sobre adaptação, né, da literatura para o cinema, sobre como isso funciona. Então, às vezes, quando a gente tem algumas discussões muito legais, eu amo, assim, assistir filme com ela só para ficar discutindo.
só pra ficar... E assim, a gente desliga, acaba o filme, a gente fica horas. A gente assistiu recentemente, foi A Espera de um Milagre. Muito bom. Nossa, a gente ficou horas discutindo sobre o filme, sobre as possibilidades. E aí ela ficou, meu Deus, esse filme é mesmo do Stephen King, porque o livro, né, Sim. Green Mile, acho o nome, ele é do Stephen King, que é conhecido como autor de horror. De horror, né? Exatamente. E o filme, eu acho que o livro não, né? Eu não sei, que eu não li o livro ainda, mas eu acho que foi uma adaptação muito... Maravilhosa. É? Maravilhosa. Porque uma adaptação muito boa. O livro, ele tem muita... O filme, aliás. O que o Stephen King odeia é o Iluminado. Ele odeia a adaptação do Iluminado. Teve uma... O Iluminado, ele é uma saga, né? E aí tem o Doutor Sono. Isso. Que lançaram um dia. Lançaram recentemente. Também não tive... Eu não vi. Fiquei empolgado, não. Mas tu acha o Iluminado bom? Gosto. Eu também curti. Gosto. Eu acho que é um filme que... Não sei na época, né? Mas... Na época, por causa do que o Stephen King não gostou, a crítica deu uma balançadinha. Mas é bom, é bom. Eu não sei... É porque assim... É igual a gente estava falando no começo. Depois que a obra sai de você, ela é do outro. Exato. Então talvez não... Tipo assim, o subtexto do filme não seja o mesmo que o Stephen King pensou quando ele escreveu o livro. Ou ele não viu na forma como o filme foi filmado, na forma como o filme foi atuado, os personagens e tal. Como ele imaginou, né? Mas como filme é muito bom. Entendeu? É muito bom. Como filme. Ele tem muitas... Eu identifiquei isso recentemente no filme do Jordan Peele, o Não Olhe. Ele tem algumas... no caso em inglês é... Nope, isso. Ele tem algumas cenas que elas parecem que nasceram pra ser clássicas, assim. E o Iluminado tem muitas cenas assim. Verdade. Que elas têm cara de que vão ficar na mente das pessoas pra sempre. O Nope tem a cena que eu sinto, se você não assistiu, eu assisti. Lamento. Pra quem tá em casa que não assistiu, só lamento, porque o spoiler vai vir comendo pesado agora. Na hora que o disco voador tá em cima da casa, o sangue tá... Não, aquela que ele se abre também. Mas a emblemática, assim, eu tava no cinema com a Brenda assistindo, nossa lua de mel, inclusive, né? Eu estava assistindo, e aí a cena que o disco voador para em cima da casa e começa a despejar o sangue, e a casa toda ensanguentada. Eu falei, cara, essa cena nasceu... A cena que eu mais gosto é eles dentro do bicho. Sendo sugado. É. Doideira demais. Eles... E com... Ele literalmente é o intestino do bicho. Eu fiquei assim. A que eu mais gosto é a que ele se abre assim, igual um lençol. Ele tem muita... O Jordan Peele tem muita referência de anime. Eu achei bacana, muito. Aquele ET lá é uma referência a Evangelion, que é um anime muito... eu li sobre isso. Pois é. E ele começou também com um versículo bíblico muito, muito bom. Não vou lembrar a referência bíblica agora. Acho que é Amós. Ele fala que te colocarei como espetáculo diante de toda a terra e... eu lembro. Eu acho esse filme dentro do avião. Indo pra... Acho que foi meu aniversário de casamento, indo pra Paris. Aí é um voo longo, eu assisti ele. E é muito louco, porque visualmente ele é tão intrigante. E no avião você ouve só o seu, né? Só que a Juliana assistiu do meu lado inteiro, sem som. Ela ficou hipnotizada, assim, olhando. Muito louco. E ela tava entendendo o filme inteiro. Sem ouvir o filme. Olha que maluquice. Caraca, que doideira. Mas aí, isso que é um bom diretor, entendeu? Eu acho o Jordan Peele... Porque se você parar pra pensar, como é que as pessoas compreendiam um filme na época do cinema mudo? Eles só tinham a imagem. O cara tinha que ser ninja demais. Então, o diretor, ele precisa... fazer da imagem o conduíte perfeito para a mensagem do filme, entendeu? Então, inclusive, essa é uma das coisas que quando a gente tá vendo um filme, porque nem sempre eu tô vendo um filme avaliando o filme. Às vezes eu tô vendo o filme só curtindo o filme, nem sempre eu tô só... Mas, quando eu tô avaliando um filme, eu sempre penso, eu precisaria muito da trilha sonora para sentir isso daqui? Ou eu precisaria tanto assim do diálogo pra
Cara, e não que precisar da trilha sonora seja um demérito pro filme, pelo contrário, tem filme que... Todas essas coisas enriquecem muito, né? O cinema. Mas o cinema é imagem. É imagem, entendeu? Então a mensagem imagética. E aí esse filme faz muito bem isso. Muito bem. Eu acho o Jordan Peele um gênio da nova geração, assim. Pra mim, ele dirige muito bem, muito bem. É muito bom. O Nope não é o que eu mais gosto. Eu gosto mais do Corra, mas ele é muito bom. É muito bom. Eu ainda não assisti o Nós, né? Porque o Corra é mais pop, né? Ele tem essa pegada mais pop. Eu gostei mais do... Eu já assisti o Nós. Gostei mais do Nope. Falando de coisas que convergem pra que o filme seja bom ou deixam de convergir, tu já assistiu Onde os Fracos Não Têm Vez? Não tem trilha sonora o filme. Já vi. Nossa, que filme bom. Inclusive, eu acho a melhor representação de psicopatia Com toda certeza. da história do cinema. Melhor do que Hannibal Lecter, melhor do que o Iluminado, que na verdade o cara do Iluminado não é um psicopata, né? Ele é alguém em mania. Mas é a melhor representação de um psicopata na história do cinema pra mim. Ele é aquilo ali. Ele é muito sem coração. É violento, eu gosto. E assim, eu gosto de filme... aquela cena que ele chega Filme que não tem medo de mostrar, eu gosto. Ele chega na farmácia, aí ele tomou o tiro na perna, aí ele precisa de medicamentos, só que ele não vai comprar, ele não pode, ele explode um carro pra distrair a galera, entrar e roubar. Aí assim, graficamente mostra o cara fazendo uma cirurgia nele mesmo. Sim. É muito anestesia e tudo, e o Javier Bardem, que é o ator, é maravilhoso. Muito bom, cara, muito bom. Mas quer dizer que é o melhor ator, não sei porque eu não assisti tantos filmes com ele assim, mas pra mim uma das melhores atuações dele de longe. Eu acho que é a melhor atuação dele. Ele até ganhou o Oscar, né? Já tocou adjuvante. Foi, nessa época eu ainda não tava muito... Esse filme, o diretor são os irmãos Coen, né? Os diretores. Esse filme é muito bom. Eles têm uma pegada muito faroeste. Sim. Eles lançaram acho que uma mini... É um filme, né? Fargo. É um filme em formato... Não, Fargo eu ainda não assisti. Mas é um filme... É um compilado de contos. São tipo pequenos contos do faroeste americano, do velho oeste americano. Sim. Cara, nossa, é bom. Pode ser que eu tenha visto, porque eu vejo muita... chama a balada de... A balada de Buster Scruggs. Eu já vi. Cara, é muito bom. Assim, tem os exageros. Literalmente é como se você estivesse lendo... Mas os exageros fazem parte da linguagem deles. É como se você estivesse lendo um pescador contando a história de pesca. Sim. Essa a parada. O cara dá umas exageradas, mas assim... que ele abraça o exagero. Sim. Não é aquele cara que exagera porque não sabe o que fazer. Tu já viu o filme Fargo? Não. Pois é a linguagem deles. Eles usam um pouquinho até da caricatura, os personagens, às vezes, até um pouco pra contar a história. É parte da identidade deles como diretores. Então, tudo que eles fizerem vai ter um pouco disso. Já viu Bravura Indômita? Já. Nossa, Bravura Indômita. Muito bom. Muito bom. É muito bom, Bravura Indômita. Inclusive, eu acho que o Jeff Bridges ganhou o Oscar por esse filme. Muito bom. Muito bom mesmo. Breno, tem algum filme assim que tu gosta muito? Eu não vou perguntar o que é preferido, porque é bem difícil, eu acho, essa pergunta. Eu não tenho filme preferido, mas eu tenho, tipo assim, um conjunto de filmes que um deles é um preferido em cada época, entendeu? Diz uns aí pra gente. Tem um chamado Persona, é do Ingmar Bergman, que é um diretor sueco, que eu gosto muito. Foi a primeira vez que eu fiquei hipnotizado por uma atriz, por uma atuação. E assim, meu Deus, aqui é outra coisa. Não é uma atuação, ela não tá só falando no texto, ela é a personagem. Que fala sobre a relação de duas mulheres, uma cuidadora e uma mulher mais debilitada. Eu gosto muito de O Silêncio dos Inocentes. É um dos meus preferidos também. Tipo assim, eu acho que de todos os suspenses que eu já vi, esse é o melhor. Silêncio dos Inocentes. Tem um filme, que esse filme já é mais sobre conflito geracional, como que você ter pais perturbados te perturba, que é um filme chamado A Professora de Piano.
É um filme francês. O diretor desse filme é Michael Haneke, que é um diretor bem controverso, assim, porque os filmes dele são bem controversos. E aí, esse é um filme sobre uma professora de piano que se apaixona por um dos alunos dela. Só que a única linguagem que ela conhece pra paixão é violenta demais. Nossa. E aí o filme vai... na verdade, é um estudo de personagem e ele vai construindo a psique dessa mulher. Tem um filme que tá sendo muito premiado, inclusive foi premiado agora. Só que é muito forte, eu não recomendo pra todo mundo. Tá. Professor de piano. Se você não tem estômago, não assista. Tem um filme que tá sendo muito premiado agora, que estão falando muito nele, que é o Poor Things, com a Poor Things. Com a Emma Stone. Emma Stone. Eu acho que ele é esse naipe, ele tem um estudo de personagem. O Poor Things, ele na verdade, a personagem da Emma Stone, a Bella, é uma criança, na verdade. Ela é criada, e aí o filme é ela descobrindo o mundo. Entendi. Só que ela tem o corpo de uma adulta. Entendi. E aí ela tá descobrindo o mundo, mas o mundo lê uma mulher adulta de um outro jeito. Então é pesado. É pesado. Eu não diria pra todo mundo. Inclusive, tá uma maior polêmica, porque tem muita gente falando sobre pedofilia, porque a psique dela é de uma criança, né? Então, existe maior discussão. É um filme bem polêmico. Eu ainda não assisti, eu vi que existem muitas discussões sobre ele, mas possivelmente vai ser um filme que vai ter cena de sexo como se não houvesse amanhã. Tem. Pois Tem é. bastante. Mas assim, tem filmes que são literalmente um estudo de personagem, que são feitos para que você orbite em torno da construção do personagem e viaje junto com ele. Sim, você falou da professora de piano, o que mais? Tem um filme chamado Álbum de Família, em inglês é August Osage County. Esse foi um filme que não fez tanto sucesso, não ganhou muito prêmio, a crítica gostou, mas não exaltou, mas eu acho o retrato da decadência da família norte-americana. Que ele é baseado numa peça de teatro. E, cara, ele é com a Meryl Streep. Ela faz a matriarca. Ela é uma mulher com câncer de língua, câncer na boca, que sofreu muito na vida. Ela mora em Oklahoma, um lugar que faz muito calor. O marido dela se mata e depois que o marido dela se mata, os filhos se reúnem em casa. E aí eles tipo assim, você vê quanta mágoa, e aí você vê como... e aí ela é de uma geração pós-guerra, que chama de Baby Boomers, né? E você vê como a sociedade norte-americana fracassou no sonho americano, entendeu? E aí a decadência de tudo... É muito bom esse filme. E eu também gosto muito de... As pessoas vão achar meio assim, nossa, mas eu amo o primeiro filme do Avatar. Do azulzinho? Do James Cameron. É a mesma história de Pocahontas, mas é muito bom. É bom. Visualmente é muito bom. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei assim, meu Deus, é isso. As pessoas precisam, tipo assim, fazer esse tipo de coisa, entendeu? É porque as pessoas, elas pensam, ele gosta de cinema, é crítico de cinema, que eu só vou ver coisas com muito cabeça. Eu não tenho como. Porque, por exemplo, a tua esposa é formada em letras, gosta de literatura, né? Provavelmente, se tu for ler poema antes de dormir, tu não consegue dormir. Entendendo? É tipo se eu ver um filme, toda vez eu vou um filme cabeça, que vai me fazer pensar sobre tudo, eu não vou conseguir viver, tá entendendo? Então, às vezes, eu vejo um filme só curtindo, um filme pra curtir. Só que o que a gente precisa pensar e aí até falando como cristão, é que até esses entretenimentos baratos, as pessoas que estão realizando esses filmes, eles sabem o que eles estão fazendo. E eles sabem a mensagem que eles passam. Então, todo filme tem valor. Entendeu? O valor de quem? De quem tá fazendo. Então tem muita coisa, porque filme, por exemplo, filme de super-herói é cultura pop. Avatar é cultura pop. Todas essas coisas de cultura pop que as pessoas, é só um filme. Na verdade, tudo tem mensagem. Tem sim. Tudo... A gente vai chegar lá. Então assim, eu vejo tudo, cara, eu vejo tudo. Tem filme ruim que eu gosto. Isso, uma das perguntas que eu quero fazer é essa. Filme ruim que tu gosta? Tem filme ruim que eu gosto. Deixa eu pensar.
Deixa eu abrir meu Letterboxd, que lá tem muito. Pode abrir. Filmes ruins que eu gosto. Cara, eu gosto de muitos filmes ruins. Eu morro de vergonha de falar isso. Assim, não é vergonha, não. Não é que eu gosto. Eu gostei por muito tempo. Quando era sobre carros, Velozes e Furiosos. Até o 7 foi. Tá. Rapidinho. Vai lá. Só pra terminar os meus 2 filmes preferidos. Vai lá. A Lista de Schindler, eu acho que é o meu preferido de todos. Muito bom. A Lista de Schindler. E o Poderoso Chefão 1 e 2 também é... O Poderoso Chefão é um filme que marcou a geração de homem todinha. Não tem como. Não tem como. Cara, deixa eu ver que filme ruim que eu gosto. Tem uns, tá? Tem uns. Eu, por muito tempo, gostei muito de Velozes e Furiosos. Hoje é porque eu acabei perdendo a graça. Mas eu tenho vontade de assistir pra saber que fim vão ter os personagens. Mas chegou uma hora que eles tiveram que abraçar a galhofa, que é o filme, assim, de carro e parar no espaço, dessas coisas. Mas lá no começo, a parada era focada no carro mesmo. Tinha uma razão do filme se chamar Velozes e Furiosos. Eu era muito moleque, então não tinha senso pra nada. Filme ruim que eu gosto. Eu tava com ele na ponta da língua agora e esqueci. Ai, meu Deus. Falou de Avatar, que as pessoas pensam que por você gostar de A Lista de Schindler e A Professora de Piano, você... Não, mas não, Avatar é bom mesmo. É outro, que é ruim. Batman vs Superman. Nossa, é ruim. Mas eu vivo assistindo. Meu Deus, que filme ruim. Eu gosto de ver. O roteiro não tem pé nem cabeça. A resolução, mas eu gosto de ver. Cara, eu não consigo explicar. Tem a DC Comics. Porque existe muita... No cinema, tadinhos. Existe muito dinheiro envolvido por trás dessas decisões, né? Mas se você pegar as animações... Tem uma animação chamada Cavaleiro das Trevas que tem o Batman lutando contra o Superman. E é a coisa muito mais contida, muito menos destruição de uma cidade inteira. Mas só que a história é muito boa. Você fica assim, meu Deus. E aí a briga tem um motivo bom pra acabar, pra parar. Não é porque um tem o nome da mãe. É sem noção, mas eu gosto disso. Eu não sei. É o que eu sinto Velozes e Furiosos. Eu não consigo explicar. Alguma coisa mexe com a gente. Tipo, eu não sei explicar. Exato. Mas tem outros também, tem vários. Tem vários que tem uns filmes que... hoje eu tava vendo. Nossa, eu tava vendo sabe, o YouTube vai passando, aí passou o clipe desse filme. Que era um filme que eu assistia muito. Com minha irmã, que minha irmã amava esse filme, Um Amor pra Recordar. Filme ruim. Meu Deus. Mas eu gosto. A sessão da tarde mesmo. Não, Amor pra Recordar? Um Amor pra Recordar é aquela que a menina é crente, o cara é bad boy. É a história de todo filme adolescente, entendeu? Aí eles se apaixonam, só que ela tem câncer, aí ela morre, ele muda. Nossa, eu chorei já assistindo aquele filme. É mesmo, cara. Principalmente as músicas, a trilha sonora. Eu não sei se eu gostar desse filme tem relação com o fato de as músicas serem do Sweetfoot, que é uma banda que eu gosto muito. Aí as músicas casavam muito com o roteiro. Eu ficava, nossa, que... Eu nunca admiti que eu gostava, né? Mas eu gostava bastante. Minha esposa só gosta de filme ruim. Ela não gosta de nenhum bom. Não, mas calma lá. Os que ela gosta de bom são os da Disney. Calma lá. É porque ela não gosta, ela não consegue. O nosso conceito de filme bom e ruim tá muito vago aqui. O meu irmão só gosta de filme ruim. Dá um exemplo de filme ruim. Filme ruim é tipo Norbit. Nossa, que filme ruim. Entendeu? É tipo isso, é tipo... Meu Deus, é ruim mesmo. É tipo Bobeira, sabe? Ele gosta. Tipo, K9, policial bom pra cachorro. É tipo Carros. Ele fala, nossa, eu gosto de filme ruim. É filme que... Tipo, aqueles filmes de romance que é... Tu sabe o filme na hora que começa. Tu sabe como é que vai ser o conflito. De repente, tu sabe como vai acabar. Mas, de repente, 30, exato. Ela gosta desses filmes, entendeu? Entendi. Que o roteiro não tem pé nem cabeça. Tudo se resolve assim. A pessoa passou o tempo inteiro. De repente, ela decide não ser mais daquele jeito. Não tem uma lógica pra ela ter chegado lá. Entendeu? E aí, cheio de furo, ela ama. Minha esposa ama filme assim. Mas ela gosta de alguns da Disney que são bons. Tipo, Procurando Nemo é maravilhoso. Ela ama. Mas, em geral, eu vou assistir filme com ela, eu já sei que eu vou ter que aguentar, entendeu? Breno, como
eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu não sei até onde tu pode... Não é uma questão de certo ou errado, até onde tu pode responder ou não. Tá. No sentido de formação em história da arte, né? Em que momento ou como isso aconteceu de os filmes, eles começarem ou eles terem sempre uma mensagem por trás? Por que isso começou a acontecer? Por qual o interesse Sempre teve. da produção nisso? Sempre teve. Filme é político. Não tem jeito. É político / social. Então, os filmes mudos, eles em geral, ou eles falavam sobre ascensão de classe, que era aquela mulher pobre ou aquele homem pobre que conhecia alguém mais rico e aí a família não queria, e então tinha o sonho da ascensão social. Ou ele era um filme, por exemplo, como Cidadão Kane, que já é mais político mesmo. Cidadão Kane é reconhecido como um dos melhores filmes da história. É reconhecido como o melhor filme da história. Que mudou a forma como os roteiros funcionam. Então, todo filme tem mensagem, sempre teve. Só que o que acontece? A arte, ela serve para duas coisas. Ou ela é um retrato social, ou ela tá tentando prever aonde aquela linha social vai dar. Então, por exemplo, se você assiste 2001, Uma Odisseia no Espaço, o que o Kubrick tá dizendo? Ele tá dizendo assim, a tecnologia vai nos dominar um dia. E tamo aí. É basicamente isso. Então, ele profetizou, entendeu? Então, qual que era a mensagem do Kubrick? O homem vai conquistar a ciência, mas vai perder a alma. Entendeu? Então, todo filme tem uma mensagem. Todo filme. Só que o que acontece hoje, principalmente no Brasil, as pessoas, elas, há 20 anos atrás, o seu avô, os nossos pais, eles estavam lutando para comer. E aí, o que acontece? A nossa geração já é uma geração que já tá na cidade, já não passa fome, não consegue comprar uma casa, mas não passa fome. Então, ela não tem mais a preocupação, eu não tenho o que comer. Então, o que ela vai pensar? Ela vai pensar, pronome neutro. Pode ou não pode? Transexual. Então, as discussões, elas estão mais secundárias. Então, a gente consegue enxergar nos filmes mais a discussão secundária, porque a discussão dos filmes antigamente eram primárias. Então, elas eram tão naturais que a gente não identificava. Então, por exemplo, um sertanejo lendo Vidas Secas, aquilo é a vida dele. Entendendo? Vai se identificar muito. A identificação é até emocional. Agora, um sertanejo, talvez ele não perceba o quão forte porque aquilo é comum pra ele. Tá entendendo? Agora, um sertanejo vendo um filme como Barbie, ele vai, ele tá querendo dizer isso, isso e isso. Tá entendendo? Então, hoje, é o olhar da gente que tá mais treinado pra identificar essas pautas, entendeu? Mas o filme é linguagem, e toda linguagem ela é feita para transmitir uma mensagem. Então, todo diretor quer passar uma mensagem. Pode ser, por exemplo, quando você assiste um filme que o protagonista é o Capitão América, o diretor, ele tá querendo dizer alguma coisa com o fato do Capitão América salvar o mundo. Né? Ninguém pensa nisso, mas é político, você tá entendendo? Então, desde sempre, desde o cinema mudo é assim, entendeu? O que as pessoas, elas hoje existe mais é o que a gente chama de cinema besterol. Só que até a existência do cinema besterol é uma mensagem. Nós estamos tão estressados que a gente precisa sentar 2 horas na frente da televisão e não pensar em nada. E o filme besterol, ele é essa válvula. É pra isso. Entendi. Entendeu? Então, nada é por acaso. Na arte, tudo tem uma razão de ser.
E eu não sei onde eu vi isso, mas eu acho que eu tive essa percepção assistindo uma série, O Homem no Castelo Alto, o The Man in the High Muito Castle. boa essa série. Muito Eu tô boa. assistindo ela. Não, acho que não foi nela, não. Ela é muito boa. Mas não foi nela, não. Foi em Bastardos Inglórios. Que é o filme. É uma revisão histórica do que aconteceu, né? Que o Tarantino tem essa mania de pegar a história e tornar ela uma vingança diante da realidade dura que ela foi. E ali eu vi uma... É fantástico, eu acho. Eu gosto muito do Bastardos Inglórios. Mas ali eu vi uma perspectiva da Segunda Guerra que eu ainda não conhecia, por exemplo, que era como eles estavam investindo em filmes, porque filmes emocionavam as pessoas, então eles doutrinavam as pessoas. Você sabe como é que o ditador norte-coreano Kim Jong-un? Não. Filme. É sério, cara? Caramba. Tudo que os coreanos sabem sobre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, eles aprenderam em filmes. Eu assisti um documentário no Netflix recentemente, que é o Como se tornar um ditador. Acho que é esse. O último episódio é sobre ele. Na hora que você falou agora, eu lembrei que quando o filho assumiu o que é hoje, assumiu o local, o governo do pai, ele começou a investir mais na questão de marketing e arte para poder... Então, lá dentro, como é um país culturalmente fechado, eles têm uma visão nossa do Ocidente e do restante da Ásia bem vilanizada. Bem vilanizada. Então, assim, eles estão num lugar santificado, o resto do mundo está num lugar... doideira. É, muito doido. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes pra mim mesmo. Como é que um maluco, conseguiu convencer uma nação a assassinar 2 milhões de judeus? Propaganda. Arte. E aí no Bastardos Inglórios tinha uma preocupação do Hitler, né? Que muito bem representado como personagem galhofa nos filmes do Tarantino e outros. Sim. Tinha uma preocupação muito grande com astros que seriam heróis de guerra nazista. Então, eles colocavam um personagem num lugar de heroísmo e aquele herói que se tornava símbolo, referência, odiava o povo judeu, odiava o povo americano. Sim. E aquele herói tinha um motivo para matar esse pessoal. E aí logo todos os que assistiam esse filme, Sim, com essa mensagem dentro, né, uma das formas de lavagem cerebral era essa. não tem jeito. Cultura é muito forte. Uhum. Cultura, arte, tudo isso fica muito em você. Uhum. Muito, muito mesmo. Quando eu assisti Matrix, era uma época que eu tava... Não nessa vez que eu percebi, né? Que nessa época eu tava longe, nem sabia que era Jesus, Deus nessa época. Pelo contrário, eu tava... Mas tem um subtexto religioso, Matrix. Sim, é o que eu ia chegar aí. E aí depois, quando eu aceitei Jesus e pau, aqui em Imperatriz, eu reassistindo, eu falei, cara, tem muita... Aí assim, foi... E eu faço isso até hoje. O último filme que isso aconteceu foi Senhor dos Anéis. Eu tava assistindo com a Brenda. Eu tava... Aí assim, Matrix tem muita simbologia. O Morfeu, que tem várias camadas. O Morfeu é um deus da mitologia grega que é responsável pelo sono. Sim. E em Matrix, Morfeu, antes do Neo, era o cara que mais despertou pessoas na cidade das máquinas. Ou seja, João veio primeiro que Jesus pregar o evangelho. É muita coisa. Muita O coisa. lugar é Zion. Várias coisas. Aí assim, na hora que o Neo... O Morfeu vai trazer o Neo pra esse mundo, né? Pro mundo real, sair da Matrix, vai pro mundo real. E aí, a saída do Neo é das águas, ele sendo puxado assim pra cima. Então, batismo nas águas. Então, tem uma série de simbologias. É cheio. E aí, é uma das coisas que eu queria te perguntar. Nós podemos tratar essas questões como meramente interpretativas nossas, ou a gente, não vou dizer que a gente pode espiritualizar, mas a gente pode usar isso para educar as pessoas. Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa que não conhece Jesus hoje e for falar da Bíblia, diretamente ela vai achar chata. Se eu pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia, ela vai achar chata, porque ela ainda não conhece Jesus, ela ainda não... Beleza. Mas se eu pegar um filme, tipo Matrix, tipo Duna, e falar, olha, tá vendo isso aí e tal, que a pessoa já tem a tendência a gostar do filme e falar, isso tá na Bíblia, e aí usar esse canal para poder chegar na pessoa, eu queria saber se você não é obrigado, não é questão de certo ou errado, mas a sua perspectiva sobre isso, já que você é professor de História da Arte e cristão. Cara, existe uma coisa chamada graça comum.
Entendeu? O que é a graça comum? É a percepção natural do ser humano de que ele precisa buscar a Deus. O que está lá em Eclesiastes. Isso. Que Deus colocou o desejo na eternidade pelo homem, no homem. Isso está na arte. Agora, tem diretores que fazem isso de forma intencional e tem pessoas que fazem isso de forma mais... que dão mais margem para você interpretar. Por exemplo, quando C.S. Lewis escreve as Crônicas de Nárnia, a simbologia é clara. Eu quero que isso represente isso, aquilo represente aquilo, o outro. Agora, por exemplo, quando você fala 2001, Odisseia no Espaço, a primeira cena são os primatas, eles estão lá, de repente eles veem uma pedra. E aí eles ficam, cara, que pedra é essa? O que é? Eles não falam, né? Porque é primata. Eles ficam, você vê que eles estão ficam com medo, ficam em dúvida. De repente um deles toca na pedra. Depois que ele toca na pedra, ele começa a perceber que ele pode usar o osso de um animal morto para subjugar outros animais para ele comer. Subjugar também outros primatas. E aí ele domina sobre os primatas. A gente pode... E aí o que acontece? Isso ele meio que achou uma ferramenta que ajuda ele a viver, mas para isso ele precisa subjugar outras pessoas através de violência. Outras pessoas não, outros seres. Não parece a árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, exatamente. Tá entendendo? Então, era isso. O objeto lá, que eu esqueci o nome agora, que eu falei, mas esqueci. Era... O Kubrick estava pensando na árvore do conhecimento do bem e do mal? Não sei. Provavelmente não. Essa é a parte difícil de acertar pra mim. Não sei. Provavelmente não. Mas, através da graça comum, eu consigo identificar algo que eu sei. Entendeu? E colocar naquilo. Eu posso dizer que... Eu posso, tipo assim, eu não posso dizer, isso aqui tá na Bíblia, mas eu posso dizer, cara, isso aqui é mais ou menos como isso aqui. Entendeu? Isso aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, cara, eu já fui extremamente, assim, tocado vendo filme, ouvindo música, que não era gospel, entendeu? Mas que eu encontrava a graça comum naquilo, tipo, cara, essa pessoa tem um desejo por algo maior. Pode ser que quando ela escreveu essa música, ela nem tenha pensado em Deus. Mas eu consigo identificar isso aqui, entendeu? Eu que já tive os meus olhos abertos, eu consigo ver isso aqui, tá entendendo? Então, eu acredito muito na graça comum, eu celebro muito a graça comum. Por exemplo, tem uma música de Caetano Veloso chamada Ofertório. E aí, na música ele canta... na vida, eu em cada um deles e em mim todos teus fiéis. Que parece Jesus falando eu neles e tu em mim. Exato. E é o texto de João. Só que Caetano Veloso é ateu. Graça. Tá entendendo? O desejo, no caso, graça comum. Que seria uma tradução clara do desejo da humanidade pela eternidade se manifestando. Pode ser, cara, porque o nome dessa música é Ofertório e a mãe dele é muito católica. Então ele, de alguma forma, para ele conseguir traduzir a homenagem do coração dele para a mãe dele, ele tinha que colocar algum elemento espiritual, transcendente. Tá entendendo? E foi nisso que ele encontrou esse elemento. Então, a primeira vez que eu ouvi, eu sei do que ele tá falando. Talvez ele não saiba, mas eu sei. Tá entendendo? E talvez a intenção dele, ao falar disso, seja diferente do que eu conheço a respeito do que ele tá falando. Tá entendendo? Mas isso é graça comum. Entendi. Entendeu? É tipo a natureza. Manifesta Deus. Você olha pro mar,
você fica, nossa, que paz. Quem que ensinou que o mar traz isso? Quem que ensinou você a olhar, vai te... Por exemplo, eu descobri uma dificuldade de malhar porque eu já trabalho fechado. Se eu for fazer meu exercício físico em um lugar fechado, eu surto. Então eu corro pra eu ver um verde, eu ver um céu. E eu percebi que isso me ajuda. Então, tipo, são coisas que dependem dos seus olhos estarem abertos, mas que estão em todas as pessoas. Entendi. Tá entendendo? Você não acha que nós, enquanto cristãos, pecamos e que, com pecar, eu quero usar a palavra falhar, somos deficientes, em sermos intencionais nisso? Assim, porque Muito. desde a... O cristão só consegue falar com o crente. Pois é, eu acho isso... O crente não consegue falar com ninguém mais. Porque o pessoal critica, direto acontece assim, aparece algum filme na Netflix que tem uma tendência que discorda muito da Bíblia e tudo, aí o pessoal crente vai encher o saco. Eu tenho um posicionamento particular muito pesado sobre isso. E aí, não deixa os seus filhos assistir a Netflix, e não sei o quê, e o diabo tá fazendo isso. Mas qual é a resposta Isso. cristã pra isso lá? Aí o que me incomoda? O que me incomoda? E aí eu não estou dizendo que não deva acontecer. Mas às vezes a igreja, ela gasta... A igreja que eu falo de um modo geral, instituições, tá? Não tô... Mas às vezes gasta milhões fazendo um evento cristão que vai acontecer uma vez só e vai emocionar as pessoas que estão ali, mas não investe em cultura. Pô, não pega um cara e para escrever um roteiro que gera identificação, um diretor que pega e sabe dirigir, para não ser aquela coisa, tipo, Deus não Aquela coisa gospel. Deus não está morto. Meu Deus. Sim. Não é um filme ruim, mas é por... Mas é porque, assim, é muito óbvio. Enquanto o mundo, ele pega coisas que estão no dia a dia das pessoas e utiliza a identificação para inserir uma mensagem como se fosse uma seringa e uma agulha entrando na pele das pessoas e injetando aquele conteúdo, a gente rebate gritando. Mas sabe por que não faz? Por quê? Porque pra gente fazer isso, a gente precisaria repensar primeiro linguagem. A primeira coisa. E aí você que pode até falar sobre isso também. Porque a linguagem que nós usamos hoje só fala um crente. Você tá entendendo? Então primeiro a gente precisaria repensar a linguagem. E dá trabalho repensar a linguagem. Com certeza. Pra você repensar a sua linguagem, você precisa ter insumo linguístico. Então você precisa ler. Você precisa sair da bolha evangélica um pouco, ler outras coisas. Você tá entendendo? E as pessoas não estão... A igreja, como instituição geral, não tá disposta a fazer isso. É mais fácil você fazer uma conferência para falar na linguagem que as pessoas já conhecem do que você repensar a sua linguagem para você conseguir falar com mais pessoas. Por exemplo, Billie Eilish fala sobre depressão e ansiedade. Cadê a resposta? Cadê um cristão falando sobre isso? Muito difícil. Gente, Davi fala sobre isso. No Salmo. Tu conhece... É possível. É possível. Tu conhece Coletivo Candeeiro? Conheço. Tu gosta? Gosto da música. Pois é, eu acho que eles têm uma... Não sei se eles fazem isso com competência, mas eu acho que eles têm uma vontade de fazer justamente esse movimento. Eu gosto da música. Tem uns integrantes meio controversos, mas eu gosto. Eu já reparei que tem umas paradas meio estranhas ali. Mas eu gosto da música. Musicalmente me agrada também. Eu percebo neles essa tentativa. Eu acho que eles pecam porque pecam, de novo, no sentido de falhar, né? Eu acho que eles falham no sentido de haver uma pessoalidade muito grande em cima da coisa. Por isso, às vezes, na minha visão, acabam saindo coisas controversas. Mas, por exemplo, voltando para o assunto de cristão, cultura e filmes e afins. E se Denis Villeneuve fosse cristão? Sim. É o Villeneuve que é o diretor de Duna, né? Cara, ele não é cristão. Tudo bem que Duna é uma adaptação, né, de um filme, de um livro. Mas, cara, Duna, dá pra você pegar o livro de João e ver a mulher do poço. Você vê João
indo pro planeta que é um deserto antes do príncipe ir. Você vê o cara de cócoras pegando um grilo no dedo. Sim. Então, assim, é um filme recheado de simbologias, cheio de coisas que são cristãs, feito por um cara que não é cristão. Mas que se fosse feito, Duna é um filme aclamadíssimo. Sim. Por conta da obra literária ser grande. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez se ele fosse cristão, o filme não precisaria mudar em nada. Não precisaria o quê? Mudar em nada. Exato. Tá entendendo? Entendeu? É essa a questão. Eu queria que tu falasse um pouco sobre linguagem, que é, voltando um pouquinho sobre a gente ter que repensar a linguagem. A Rocha, claro. É porque, assim, a arte, ela tem a potência de ter mais de um significado. Exato. Então, quando nós falamos que nós devemos mudar a linguagem, não é só que nós não devemos falar Senhor, eu te adoro. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso, mas é de falar isso de outras maneiras. Exato. Para que haja mais de plurissignificados. Tem um poema do João Cabral de Melo Neto chamado Rio Sem Desculpa. Aí ele fala assim: quando o rio corta-se de vez o curso rio de água que ele fazia. E parada, paralítica, a palavra em poço perde sua potência. Por quê? Porque a palavra, ela é sempre funda. Ela sempre é, como ele diz, palavra em poço. Então, se a palavra não fala, se a palavra não anda, se ela não vira um diálogo entre outras palavras... Ela não corre, né? Ela não corre. E tem uma coisa, vocês falaram aí sobre as possibilidades de você ler uma obra de arte a partir dessa perspectiva mais cristã. E eu gosto muito disso. Eu estudo, o meu objeto de estudo no mestrado é sobre o sagrado e o profano na literatura. Incrível. Porque eu acredito que se os autores, eles sendo da religião que eles forem, da crença que eles forem, se eles não pegarem a parte etérea, eles vão perder um dos significados da arte. E aí eles só vão tocar o corpo e a alma. Mas não tem como eles não alcançar o espírito. Exatamente. Então eles fazem isso para eles conseguirem uma transcendência de significado. E aí eles acabam tocando uma coisa, mesmo sem querer. E aí a gente cristão, a gente pode se empossar dessas coisas e ler. E aí por isso, e eu fico muito triste quando eu lembro que, por exemplo, na minha adolescência, eu fazia parte de uma religião. E lá, a gente não podia ouvir música, abre aspas, secular. Música mundana. Porque aquilo ali não era edificante. E isso é muito triste quando... Para de mexer, para de mexer. Isso é muito triste quando a gente pensa que se eu me voltar só pra música cristã, eu vou reter pouca coisa. Porque muitas vezes eles não dizem com a profundidade que outras músicas dizem. Sim. Eu acho que a gente devia buscar essa profundidade, você tá entendendo? É mais nas coisas que nós cristãos fazemos. Você acho não que falta isso. Enquanto vocês falavam, é só pra constar, você é brilhante. Muito orgulho de você. Muito orgulho de você. Foi muito linda essa contribuição. Ela é fantástica. Talvez, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, isso seja mais antigo do que a gente imagina. Sim. Porque se a gente parar para pensar que Davi não se importava de dançar em nome de Deus. Sim. E ali as pessoas já achavam que aquilo não poderia ser para Deus. Então isso já é muito mais antigo do que a gente... E assim, sinceramente, é uma falta de... analisar as coisas, nem todo... Por exemplo, na Bíblia, é super polêmico o que eu vou falar agora, mas a Bíblia, ela não é feita só de conteúdo religioso. Cantares não é um conteúdo religioso. Cantares de Salomão. Tá entendendo? Sim. Então, a gente perde muito e a coisa que mais me dói hoje é a limitação de temática. Tá entendendo? Eu acho que parte da pobreza da linguagem é a falta de expandir a temática. Não, isso então, quem fala sobre isso. Só sobre isso. Eu queria muito que nós tivéssemos músicas, livros, peças que abordassem várias questões. Por exemplo, existe toda uma questão em relação ao aborto.
Eu também sou contra o aborto, óbvio. Mas por que nós não temos uma arte que fala sobre isso de uma forma humana, que introduz a adoção no tema? Você tá entendendo? Então falta essa riqueza, mas é parte do problema, como acontece no geral, é econômico. As pessoas, elas precisam fazer o que vende. Isso é muito pai. Entendeu? E aí, assim, apesar de nós... É porque eu sou muito pequeno, então eu não tenho esse problema de me comprometer artisticamente, no sentido de a minha arte não tá comprometida, porque eu sou pequeno, eu não sou ninguém. Mas se fosse a tua renda... Se fosse tudo que eu tenho... Então, assim, é uma crítica que eu faço de uma forma que a culpa não é do artista. Entendi. É algo econômico. É algo sistemático. Entendi. Entendeu? É uma coisa... É por isso, cara, que, tipo assim, eu não tenho perspectiva disso mudar enquanto eu for vivo, por exemplo. Porque é um repensar muito mais profundo. Eu não acho que vai mudar. É assim, eu gosto de me posicionar sobre isso, porque eu acho que todo cristão deve pensar sobre a única resposta dele é ir num grupo de WhatsApp xingar e ter medo dos filhos deles serem contaminados, uma vez que eles não leem a Bíblia com os filhos, não ensinam os filhos, não leem, sei lá, Crônicas de Nárnia e mostram a simbologia, por exemplo, né? Pode ser qualquer outra literatura que exista que eu não conheço. E a gente deixa de se enriquecer demais. Exato. Né? A gente deixa de se enriquecer, a gente deixa de ter mais insumo de vida para lidar com as coisas. Teve muita coisa que eu aprendi, parece bobagem, mas teve muita coisa que eu aprendi a lidar na vida, não foi num aconselhamento pastoral, foi assistindo um filme, lendo um livro. Entendeu? Eu entendi aquilo. Entendi. A arte tem esse poder. Você tá entendendo? De ensinar, de te fazer repensar, Eu lembro que todos os meus conflitos em relação à paternidade, eu consegui discernir eles lendo um livro chamado O Tempo que Eu Queria, de um autor italiano chamado Fábio Volo. Eu entendi tudo. Era a minha vida ali. Porque, meu Deus, é isso que acontece. Sabe um filme que me fez chorar muito? Um filme, eu não acho ele... Eu acho ele muito bom. As pessoas não gostam muito dele. É o Ad Astra. Eu gosto. Ele é um filme sobre paternidade. Que é com Brad Pitt. Eu gosto. E aí, literalmente, o filme é uma viagem, né? O cara... Sim. E aí, o que ele atravessa, quando ele encontra aquela nave destruída lá com um babuíno, a fase da raiva do pai dele e tudo. Aí você vê ele ascendendo, assim, ele se libertando da raiva do pai. Quando ele encontra o pai é um filho de uma égua mesmo, entendeu? Só que a gente entende, pô, esse cara superou a raiva que ele tinha do pai dele. E esse filme me fez chorar muito, muito. Vou dar outro exemplo. Quando eu era criança, a gente não podia ver Harry Potter, porque era do demônio. Mas eu vi escondido. E muita coisa sobre ser adolescente e me tornar adolescente eu entendi assistindo Harry Potter. Porque ninguém conversava comigo sobre isso. Ninguém conversava comigo sobre crescer, sobre os meus hormônios, sobre começar a olhar as pessoas de forma diferente. Ninguém conversava comigo. Eu entendi lendo e assistindo, escondido. Mas eu queria que alguém tivesse conversado comigo. Tá entendendo? Então, eu acho que a gente perde muita riqueza. É claro que você não vai consumir tudo. Eu não tenho como consumir tudo. Tem coisa que simplesmente não é adequada para eu consumir. Pra eu ouvir, pra eu ler, pra eu ver. Não dá. Mas eu escolho muito bem as coisas que eu vejo, que eu escuto, que eu leio. Mas a minha privação não é religiosa. Tem a ver com cosmovisão. Com a forma como eu vivo a minha vida, como eu vejo o mundo. Se tem algo que vai... E, cara, assim, uma coisa que eu aprendo é que existe espaço pro feio na arte. Porque muitas vezes você só vai entender o que as coisas deveriam ser
quando você se depara com o que é feio. Por exemplo, Sebastião Salgado, que é um fotógrafo, ele, tipo assim, ele tem umas fotos muito tristes. Difícil. Só que você pensa assim, nossa, isso não devia ser assim. Isso devia ser de outro jeito. Deus nos criou para vivermos de outro jeito. De outro jeito. Tá entendendo? Então a gente perde essa discussão porque a gente fica bitolado no que pode, não pode. E no... Assim, eu não vou ouvir e ver a Anitta. Não dá pra mim. Foi a pessoa que veio na minha cabeça. Tá entendendo? Eu não consigo, é fora dos meus valores, é fora do que, sabe? Mas tudo é julgado. Eu preciso julgar tudo. Você tá entendendo? Tô entendendo. Então eu acho que é por aí. Entendi. Breno, como a arte nos serve, ou como nós... A conversa meio que traz essa percepção já intrínseca, mas como a arte nos serve enquanto cristãos? Assim, como nós podemos utilizá-las para quê? Quando eu digo para quê, a arte é para adorar a Deus, a arte é para evangelizar, como ela está inserida na cosmovisão, Cara, ou como ela pode... beleza, eu acho que a discussão precisa partir da beleza. Porque a beleza é uma forma de Deus nos comunicar a eternidade, como as coisas vão ser, ou como as coisas devem ser. Então eu acho que toda a discussão parte daí. A beleza das coisas, a beleza do que Deus criou, a beleza do próprio Cristo, sabe? É tanto que eu não acredito que é possível você viver uma vida com Cristo sem você estar fascinado por Cristo, pela beleza de Cristo. Não tem. Então, eu acho que a partir daí, as outras coisas descem. Então, como todas as coisas, elas precisam ser vistas a partir do desejo de Deus ao criar as coisas. Por que Deus criou as coisas como Ele criou? Por que Deus criou as coisas e fez elas daquele jeito? Isso me leva para um lugar de eu compreender o meu estado hoje. Então a arte me ajuda a entender a realidade de quem nós somos, principalmente do mundo onde eu tô. Entendeu? Principalmente do ambiente, tá? Por exemplo, por que eu acho importante a gente consumir arte? Porque eu vou ter filho. E o meu filho vai pegar um mundo muito diferente do que foi a minha infância. E se eu não tiver matéria-prima dentro de mim para ajudar ele a processar esse mundo dentro dele, eu vou perder ele pro espírito desse século. Tá entendendo? Então a arte me serve para isso. Além de que existem músicas que me aproximam de Deus. Entendeu? Existem coisas que eu ouço e eu fico, meu Deus, isso aqui entrou no meu espírito. Cara, se você ouve as peças de Beethoven, você fica assim. Vivaldi. Alguma coisa. Vivaldi eu gosto muito. Acontece. Quando eu vejo uma pintura de Rembrandt, eu fico assim, cara, esse cara viu alguma coisa, tá entendendo? Ele entendeu alguma coisa. Então isso me ajuda a ver o mundo onde eu tô, quem eu sou, quem eu preciso ser, aonde isso vai dar. Então a arte nos serve para isso. Além de que a arte serve para a gente conseguir compreender, a arte serve para a gente denunciar as coisas. Bicho, eu fiz um desenho recentemente, me colocando como artista, do peixinho no saco. Muito bom. Bicho, aquilo ali eu até compartilhei. Foi mais longe do que eu gostaria. Aquilo deu tanto calor. Eu imaginei que aquilo ia dar polêmica. Mas Tu imaginou? Imaginei. Caraca. Nossa, porque é a conversa que tu não consegue admitir que saiu de ti, é do outro, o outro vai interpretar. Nossa, eu tenho muita dificuldade com isso. Mas assim, tem alguns desenhos que eu faço que eles são polêmicos. Eu sei, antes de eu postar, eu falei assim, amor, isso vai dar um BO muito grande. Mas faz parte de ser artista isso. As pessoas, elas acabam... O Brunão, ele falou uma coisa que é muito comum.
em quem produz arte ou na peça de arte em si, seja ela qual for. E é impressionante como um desenho pode falar 1000 horas de um desabafo que você queria fazer sobre alguma coisa. Comunicou muita coisa pra muita gente. E por muito tempo. Exato. Muito tempo. A arte, ela tem um poder evangelizador. A arte tem um poder evangelizador que a nossa voz não tem. Sim. Que é a de ficar. Até hoje a gente escuta Jesus é a alegria dos homens de Bar, uma coisa que é mais de 600 anos atrás. Sim. Porque fica, enquanto nossas palavras acabou de sair e foi embora. Sim, muito bom. Eu acho que, cara, é por isso que eu entendo ela quando ela fala sobre eu tenho muito medo de publicar. Porque eu tenho esse zelo, esse excesso de zelo, tipo assim. O que eu vou falar vai ficar. Querendo ou não, essa é a minha opinião sobre as coisas. Essa é a forma como eu me sinto sobre as coisas. Cara, pode ser que ela mude, mas naquele momento que eu fiz aquilo, é aquilo que eu disse. Cara, eu não tenho menor problema com isso. Eu não tenho o menor problema com isso. É porque exato, Não, mas assim, eu não tô dizendo que o meu jeito é o certo. Não, tô contando mas assim, eu acho maravilhoso. Eu queria ser literalmente, eu não me importo. Eu queria ser assim. Às vezes eu não posto algumas coisas porque elas vão parecer pessoais a ponto de parecerem indiretas. Aí eu tô... porque o problema, ele... Não entenderam o coisa do peixe como indireta, não? Devem entender. Teve gente que mandou mensagem. Com certeza. Falou assim, ei, Arthur, isso é uma indireta pra quem? Eu falei, cara... Com certeza. Fique em paz. Fique em paz. Aí, tudo bem. Cara, eu recebi muita mensagem, cara. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí aquela já tava fora da garrafa, né? Não tem como botar pra dentro de novo. Aí assim, fora da lâmpada. Bom, mas muito bom. E aí assim, às vezes um desenho, uma arte, ela consegue... O Canto me mandou o desenho. Ele falou, mano, olha esse desenho. Ele me mandou mensagem. Não, e assim, não é que ele me mandou mensagem. Ele me mandou mensagem... Caraca, olha isso. Foi. Eu falei, Ele falou assim, meu Deus, você postou. Aí eu falei, postei. Gigante. Aí eu falei, meu Deus do céu. Imenso. Postando. Falei pra ele é grande, ele não tem medo do banimento, não. Ele vai com tudo. Porra, a pancada veio, mas estamos vivos. Enfim. Cara, muito bom. Excelente. E aí, assim, a arte, ela tem essa questão. Às vezes a gente encontra isso num filme, como você falou. Às vezes um filme, ele tem uma cena, sim, ou tem uma história, um livro tem uma história que corresponde a algo que eu nunca consegui dizer e nunca consegui falar. Então, esse é o único caminho que eu consegui permear. E, inclusive, por não ter uma visão ampla, esse papo tá sendo muito cabeçudo. Poucas pessoas vão se identificar, mas vai pro ar. E, assim, por eu só ter essa visão da coisa, assim, da arte servir para expressar algo que muitas pessoas não conseguem falar, foi que uma das razões foi que eu tive aquela crise, aquela época, que eu falei, pô, Breno, não tô conseguindo mais produzir nada, assim. Foram meses a fio. Eu costumava desenhar todo dia, antes de casar. Todo dia. Sim. Cara, eu faço um processo todo ano chamado Isaac. Tu me falou. Te expliquei, né? Pois é. Então, assim, aqui em casa hoje só tem os desenhos que eu fiz. Cara, foi uma briga muito grande nesse dia. E aí eu peguei todos os meus desenhos e dei. Ele quer queimar as tuas coisas. Sim. Era propriedade minha. Alguns eu não deixei, eu segurei. Não, e o pior é que ele falou assim, amor, vou dar de Isaac todos os meus desenhos. E eu fiquei transtornada, meu Deus, eu passei um dia sem falar com ele. Aí quando foi no final do dia, antes das brigas sérias do casamento. Aí eu falei assim, tudo bem, mas eu posso escolher os que eu gosto e ficar com ele? Aí ele ficou assim, em silêncio um pouco. E aí depois ele me respondeu, não, o sacrifício de Abraão também é o de Sara. Ainda foi por respaldo bíblico, como mandei foi pra lascar mesmo. E aí, assim, eu tirei, foram tirados dessa leva aí os que eu fiz pra ela, mas os que eu produzi pra mim, por mim mesmo e que não tinha direcionamento pra ela, sobre a nossa relação, todos foram dados. E aí eu fiquei por muito tempo, ainda depois daquela conversa, sem conseguir produzir nada, assim. Aí teve um tempo que eu falei, cara, eu cheguei pro Brunão também, que já esteve aqui com a gente.
no podcast e falei assim, chorei mesmo. Falei assim, Brunão, cara, eu não tô conseguindo, eu tô triste porque eu não tô conseguindo. Chorei largado. Aí, de repente, assim, quando eu comecei a aceitar algumas coisas da vida com Deus, especialmente dentro do casamento, sobre o nível de responsabilidade de entrega ao casamento existe na hora que isso começou a acontecer. É como se o meu espírito, a minha alma estivessem se assentando em um lugar que não estava claro para mim antes. Sim. E aí eu comecei a desenhar todo dia de novo. Acho que tem umas 2 semanas que eu estava desenhando praticamente todo dia. Só que agora o iPad deu problema. Mandei hoje para assistência. O iPad deu problema. Eu prefiro desenho manual, né? Mas hoje exige mais movimentos. E aí eu peguei e falei, não, o iPad deu problema, eu vou dar uma parada essa semana. Mas muito em breve eu quero voltar a desenhar. Eu gosto muito disso. E você é muito bom nisso. Obrigado, cara. Assim, eu quero conseguir chegar em algum lugar que eu não sei qual é com isso. Mas eu não quero chegar em algum lugar que seja sobre mim, assim. Não tô fazendo, a intenção não é ser famoso. A intenção é... Sim. Não, a intenção é fazer o que aquele desenho fez. Só que não causando tanto problema. Vai causar. Não tem como não causar. Mas assim, a intenção é fazer uma mensagem que consiga expurgar das pessoas aquilo que está guardado há muito tempo. E aí eu tô falando tanto de coisas que são difíceis, como o do desenho do peixinho, quanto de coisas que são mais felizes mesmo, entendeu? Muito bom. Só que eu ainda não tenho clareza sobre esse caminho, sobre isso. Mas é uma jornada que eu tô agora. E a arte, eu espero que, em nome de Deus, ela tenha um propósito que aponte para ele. Sim. De maneira direta ou indireta, né? Não precisa ser temática, como você falou aqui. Quando eu percebi isso, cara, minha gente deu... Cara, se você é cristão, se você é filho de Deus, tudo que você fizer, por mais que explícito, implícito, vai causar... vai ser você ali, entendeu? Então, entendi. Não tem como. Meu querido, chegando ao fim do nosso papo aqui, se nesse momento... É a pergunta... Essas perguntas com si. São as perguntas... O programa é sempre para encerrar com uma parada assim. Se, nesse momento, todo o mundo inteiro tivesse parado para escutar alguma coisa que você vai falar nesse microfone, o que você diria? Deus. Não, pode pensar à vontade. Eu sei que eu sei que é pressão um negócio desse. Eu preciso pensar. Eu sei que é pressão pra caramba. Uma coisa. Não, pode ser um parágrafo de uma coisa, pode ser várias coisas. Eu no último podcast eu fiz essa pergunta pro Dudu, aí foi mais meia hora de conversa a partir do negócio, então não precisa ser um negócio sucinto também, não. Entendeu? Cara, é porque eu não consigo pensar assim. Eu precisaria... Tu devia ter me dito essa pergunta ontem. Pra eu conseguir pensar. Qual era a outra pergunta que eu fazia, minha senhora? Não, isso aí ele vai ter que fazer porque é obrigação do convidado. Eu fazia uma outra pergunta que é mais fácil do que essa. Essa é muito responsabilidade para uma pessoa. Se alguém me fizesse, eu não saberia responder também, não. Eu diria uma coisa genérica, tipo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu diria uma parada assim, para responder na lata. Você não lembra essa que eu fazia? Eu não lembro também. E botar a culpa na meningite. Que der pra botar desculpa na meningite, eu coloco. Não era sobre... Pronto, essa aqui eu acho que você vai responder melhor. Lembrei. Se você hoje pudesse voltar lá no Breno de 15 anos e dar um conselho pra ele, que conselho você daria? Essa é boa. Mas eu consegui responder a outra. Tá? Então vamos nas duas. Tá. Vamos nas duas. O que eu diria para todas as pessoas seria para que você busque 3 coisas: verdade, bondade e beleza. Casa Artvox? Eu acho que essas 3 coisas são uma boa busca. Verdade, bondade e beleza. Entendi. E pro Breno, você quer saltar? 15 anos, eu acho que eu diria sinceramente, o que as pessoas pensam
ao seu respeito é menos importante do que o que você pensa. Caraca. Eu teria dito algo parecido pra mim. Antes da gente encerrar, vamos falar do Casa Artvox? O que é o projeto Casa Artvox? A Casa Artvox é para ser um lugar em que os artistas consigam ter essas discussões de forma mais aberta, de forma mais segura. Tipo essas aqui. Isso. Uhum. Que às vezes as pessoas, principalmente os artistas, não encontram esse espaço dentro da igreja para falarem de forma mesmo franca. Uhum. A Casa Artvox é para ser esse espaço. Entendi. É para ser um espaço também de ensino, de capacitação, que é uma coisa que a gente ainda está construindo isso. Como é que a gente vai fazer isso? Até porque, por ser uma coisa muito nichada, para expandir precisa de muito planejamento. E agora a gente está começando a usar a arte para entrar na pauta da adoção também. Então, nós somos voluntários na Casa da Criança, aqui em Imperatriz. A Juliana ensina artes plásticas, pintura. Eu ensino música para as crianças. E através disso a gente está começando a entrar nesse mundo da adoção. Inclusive, estamos num processo de adoção. Muito bom. E a gente quer meio que... A gente está orando, né? Pra gente entender como é que a gente vai unir essas duas coisas. Entendi. Mas é basicamente isso. A Casa Artvox ainda é muito embrionária, assim. A gente precisa ainda entender, de fato, como ela vai existir no sentido prático. Entendi. Né? Mas é isso. Nos sigam. Sigam, procurem no Instagram dele, o Casa Artvox, tá bom? Isso. Sim, teve... Eu vi um tempo atrás, você até me convidou, só que na época que eu estava fazendo escola ministerial, eu não tive como participar. Teve uma imersão. Isso, uma imersão. No Casa Artvox. Não quero que você me falar o que acontece lá dentro, mas como isso funciona. Não é igual ao encontro, não. Não pode falar. Tem isso, né? Não, é basicamente são 3 módulos, 3 sessões em que a gente fala sobre o que é arte, qual é o papel da arte e qual é a posição do artista cristão no mundo de hoje. Entendi. Então é basicamente uma discussão sobre isso e eu falo um pouquinho sobre a história da arte, principalmente sobre a relação da igreja com a arte no decorrer do tempo e por que hoje essa relação é cheia de tensões. Inclusive, agora que você falou isso, eu fiquei... A gente vai lançar um curso gravado do Imersão. Entendeu? No caso, a temática que seria essa imersão vai ser gravado e vai ser... Já tá gravado, a gente só falta lançar. Beleza. A hora que você falou aí sobre... Eu quero prolongar o podcast. Na hora que você falou aí sobre o papel do cristão sobre isso e tudo mais, como isso acontece historicamente, inclusive, eu fiquei lembrando do como e por que a Igreja Católica, por exemplo, por muito tempo e ainda hoje investe em arte. Quando eu falo arte, desde a arquitetura até as pinturas, houve um investimento muito grande nisso. E cristão protestante não se importa com isso. A gente não se importa com essa parada. Isso é herança do pietismo radical. O que seria o pietismo radical? É uma linha luterana após a Reforma Protestante, né? É uma linha do luteranismo que o pietismo em si é bom. Porque pietismo vem de piedade, vem de viver uma vida piedosa. Então, é uma corrente do protestantismo que foca na experiência pessoal com Deus, de você ser mais piedoso na vida espiritual. Mas o pietismo radical, ele é basicamente o que deu origem a essa separação entre gospel e secular, que nada pode distrair o cristão. Então, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de pintura, qualquer tipo de música, tudo que não for devocional... É secular e mundano. Tudo que não for devocional não pode ter parte na vida cristã. Se você vê uma igreja pietista da corrente do pietismo radical, é parede crua com a cruz e é isso, só. Então, o Brasil bebeu muito dessa corrente mais radical e é por isso que existe muito essa separação. Então é herança. A tensão na reforma protestante maravilhosa, mas foi a partir da reforma protestante que houve essa tensão entre arte e igreja. Na igreja católica não tinha. Isso até hoje não existe tanto, né? E
Cara, o lugar mais bonito do mundo que eu já vi até hoje foi uma igreja católica, que é a Saint-Chapelle, em Paris. É o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida, feito pelo homem. É, assim, eu olho, você fica assim, não é possível que alguém... Porque é a Bíblia nos vitrais, toda. Os vitrais é a Bíblia, toda, de Gênesis a Apocalipse, nos vitrais. Porque naquela época as pessoas não podiam ler. Então a forma de ensinar as pessoas era a arte, as pinturas. Muito bom. Entendeu? Então, tinha pra Igreja Católica, a arte é sobre você meio que democratizar a mensagem. Entendi. Entendeu? E falta isso na gente. Muito. Na minha visão, falta isso na gente. E a senhora, coloca aí na lista de lugares que a gente tem que conhecer, tá bom? Tá bom. Paris, pra quem gosta de arte, é... Fantástico. Minha senhora, tá ligado seu microfone? Mas pra você que gosta de literatura, Inglaterra. Sabe o que eu lembrei quando vocês começaram a falar dessa segregação primária entre a Essa igreja? tensão, né? Sim, eu lembrei de uma coisa que eu me dignei muito quando eu comecei a estudar teatro, que era sempre muito bem dividido a parte dos autos, a parte da tragédia e a parte da comédia. E as características da comédia são pessoas que se entregam a prazeres carnais. E aí nós temos, por exemplo, como é o nome do deus do vinho? Dionísio. Isso, o Dionísio. E aí nas peças sobre ele sempre tinham risos, bebedeiras e aquelas pessoas nuas e nudez. Beleza. E aí quando a gente vinha para o outro lado, era tudo apagado. E tudo que era voltado para o que era cristã tinha que ser silencioso, reto e disciplinado. E eu fiquei muito indignada, porque eu não acredito nisso. Eu acredito pelo Ou contrário. tinha alegria, né? Isso, eu acredito que a felicidade é nossa, não é deles. Sim. Mas no teatro, eles começaram a expor que a felicidade era desse mundo carnal e não do Sim. se eu discordo plenamente. Uma vez a minha avó, ela me falou uma coisa que eu fiquei muito pensativo. Ela falou assim, Breno, vocês vivem tristes, ela até falou assim, vocês vivem num processo e nunca acaba, e esse processo é pesado demais. Aí eu parei pra pensar e fiquei assim, meu Deus, cadê a alegria da salvação? Existe uma alegria. Não nisso, é? né? A gente precisa encontrar uma forma de viver isso. Sim. É muito bom. Cara, eu espero que em discussões assim, em momentos assim, a gente possa se encontrar novamente. Provavelmente vai ser o teu podcast com menos audiência. Não, eu já estou preparadíssimo pra isso. Mas é um papo muito cabeça. Mas eu gostei muito de ter aqui. Acho que foi o podcast que eu fiquei mais à vontade. Nos outros eu reparei, editando outro podcast, eu fico muito preocupado em apresentar demais a parada. E hoje eu tô muito mais conversando normalmente. Né? É porque é um tema que eu falo muito pouco. E é um tema que você é artista. Né? Exato. Sim, Então é mais a gente fácil. vive. muito- Só que é tão difícil encontrar pessoas É muito pessoal. conversar. Então, pessoal, nos sigam no Instagram, Arc Podcast. Sigam o Breno também, tá? Tentem refletir um pouco sobre o que nós falamos aqui. Se inscrevam no canal, ativa o sininho. Eu escuto todo mundo falar isso, é pra fazer isso mesmo. Vou deixar aqui de novo o QR Code com o Pix, tá bom? E também para você que está assistindo no celular e não tem como fazer ler o QR Code da própria tela, vai ficar no... Como é que é o nome, amor? Na descrição do vídeo. Vai ficar na descrição do vídeo aqui o Pix para você poder ajudar a gente lá, tá bom? Perfeito. Nos vemos muito em breve no episódio número 10. Não temos ninguém lá na lista ainda, né? Temos que ir atrás de alguém poder vir. Breno, quem você indica pra vir aqui? Gabriel Cantarino. Oh, meu Deus. Ele... Só pra constar, quem estreou esse estúdio aqui foi ele. Sério? Que legal. Naquele Paranauê lá das lives dele que deram problemas. Aí eu tinha acabado de pregar essas espumas aqui. Ou Gabriel Cantarino ou Juliana Lima, minha esposa. Tá. Que aí ela vai falar de arte também. Mas a Ju, ela é legal pra falar principalmente sobre a relação da igreja hoje com crianças. Oi, ó. Quem vai se identificar? Ela é muito boa pra falar disso. Acho bom a gente falar desse assunto também. Aí, assim,
quando o Canta veio e tal, ele perguntou se a gente trabalhava com isso, algo do tipo. Eu falei, não, que eu tô montando um podcast, expliquei o contexto todo pra ele. Aí ele pegou e falou assim, então, você deixa eu ouvir no seu podcast? Eu falei, cara, vem. Aí ele perguntou sobre o que era, né? Eu falei, cara, é sobre pessoas. Porque por eu ser cristão, aí fica a vibe, não, um podcast de cristão. Eu falei, não é um podcast, eu quero que seja um negócio a nível de Imperatriz, eu quero conversar com o pessoal. Aí, beleza, ele falou, você me chama? Eu falei, chamo. Aí ele falou assim, mas você não me acha crente demais, não? Vai ficar 3 horas falando aqui, que o Canta fala... Ali é a torneira aberta. Muito. Mas, enfim, Canta, você tá convidado, você já se convidou e você vai poder vir aqui na hora que você tiver vontade. Sabe quem é que vocês podiam trazer? Quem? Putz, grilo, tem que ser ela. Prisca Cantarina, a esposa do Canta. É mesmo, eu sei pouquíssima coisa. Na verdade, eu sei pouquíssima coisa sobre o Cantarino também. Traz a Prisca. Vocês não... Tô falando sério. O que a gente poderia conversar com ela? Cara... É porque, assim, você... Ela é neuropsicopedagoga. Então ela pode falar sobre transtornos. Ela pode falar sobre igreja e saúde mental. Ela gosta muito disso. Ela pode falar... Se tu trouxer ela e a Juliana, elas vão falar de criança junto. Dá um negócio muito bom. Tá, um negócio muito bom. Se trazer elas duas. E é isso, pessoal. Nos vemos muito em breve. Lembrando, toda sexta-feira às 7 horas da noite sai o Ark Podcast, tá bom? E é isso. Valeu!